Bem, o general usa na entrevista um trecho foi muito feliz, dizendo que acho que nem Pazuello acredita nessa justificativa de que falar que não era um ato político, que ele foi para lá para acompanhar a motocicletada com o presidente, e ele foi muito feliz ao dizer que isso é uma coisa infantil, né? Até porque o presidente da República ontem, a partir de São Gabriel da Cachoeira, onde ele estava, no Amazonas, ele parece que ele tirou a quinta-feira para agir que nem a quinta série do ensino fundamental, com o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de discussão. Porque essa justificativa, e aí ele repete, o presidente da República repetiu na sua live semanal a mesma justificativa dada pelo general Eduardo Pazuello ao Exército, de que aquilo não era um ato político. E o presidente fala, não, porque eu não sou filiado a nenhum partido político, então não é um ato político. Essa desculpa esfarrapada, Diego, ela lembra bastante a mesma lógica adotada por crianças quando elas ouvem que não pode comer doce antes do almoço. Aí elas são pegas em flagrante, né, tendo devorado um pacotão de biscoito recheado de chocolate, e elas se justificam dizendo que bolacha recheada não é doce. Né? E é exatamente isso que o presidente fez. Agora, na verdade, bastante preocupante, porque é o seguinte: primeiro, você tem uma hierarquia no Exército que deve ser respeitada, e o presidente, nesse sentido, está tentando interferir, está fazendo pressão para que Pazuello não seja punido. Pazuello, que foi depor na CPI da pandemia para defender o presidente, para blindar o presidente. Pois bem, isso, na verdade, emula um comportamento de Bolsonaro que não é de agora e não é da presidência da República. Em 1987, Bolsonaro admitiu ter cometido atos de indisciplina e deslealdade para com seus superiores do Exército. Ele foi acusado de 5 irregularidades, na época considerado culpado pelos coronéis, porém absolvido depois de um recurso no Superior Tribunal Militar. Só que num interrogatório de 87 sobre isso, ele falou assim que ele assinou um documento dizendo que reconhecia transgressão militar. Ora, se ele não respeitava a disciplina do Exército quando ele era militar, claro que agora ele está pouco se lixando quando ele se coloca como um entrave quando o Exército se coloca como um entrave para a realização de todos os desejos dele como presidente. Nessa entrevista, Sakamoto, o general Santos Cruz também falou sobre a conduta do presidente Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro praticou estelionato eleitoral, já que não cumpriu aquilo que prometeu durante a campanha, né? Ele também falou sobre o combate à corrupção, sobretudo, que aquilo tudo que foi propagado na época de 2018, na época eleitoral, não foi cumprido pelo presidente, né? A avaliação que você faz sobre essas declarações, vamos lembrar aqui, né, ressaltar que o general Santos Cruz já fez parte do governo Bolsonaro, ele era ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro. Bem, o general conhece por dentro o governo, né? E acho que a opinião dele tem uma força muito grande, porque ele era considerado uma das pessoas mais próximas do presidente, até que ele acabou saindo devido ao que ele mesmo considera não vou dizer com todas as palavras assim, mas que ele foi tipo, passado para trás, deixado de lado, traído pelo presidente. E desde então ele tem sido um crítico da administração Jair Bolsonaro, mas um crítico que é um militar, e um militar que é considerado exemplar dentro da força, por mais que ele esteja agora na reserva, né? E ele também foi muito duro o Santos Cruz, ele foi muito duro, além de falar que o governo Bolsonaro prometeu uma coisa e não cumpriu, cometendo estelionato eleitoral, né? Ele foi muito duro com relação à questão da comparação do próprio governo Bolsonaro com o Partido dos Trabalhadores. Ele disse que neste momento, que até pode vir a se candidatar a algum cargo, mas neste momento ele está agindo tanto para impedir que o Brasil tenha só como opção o Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, né, PT e o presidente do partido que ele escolher, mas ele fala, olha, o PT já passou, já ficou tantos anos no poder e precisa de uma outra coisa, mas ao tratar do presidente da República, ele diz que ele fala de fanatismo. Ele fala, olha, esse segundo grupo está contaminado por fanatismo, e ele reclama do fanatismo. E ele claramente está falando, inclusive, não só das pessoas que cercam o presidente, mas da própria família do presidente, dos filhos do presidente, instada a comentar sobre as críticas dos filhos do presidente contra ele. Ele fala que é uma bobagem, ele fala que dizer que ser chamado de petista é exatamente usado por quem não tem argumento para criticar. E na verdade, complicado, porque uma parte significativa
dos seguidores do presidente acreditam piamente que o governo Bolsonaro é exemplar no combate à corrupção, apesar de uma série de casos que pipocam por aí, do ministro do Turismo, né, Marcelo Álvaro Antônio, do Laranjal, naquela época, até agora o envolvimento, as denúncias de envolvimento em liberação irregular de exportação de madeira por parte do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Então, tudo isso envolve questões de corrupção que estão sendo investigadas, né, pela Polícia Federal, e quando o Santos Cruz coloca isso à baila, coloca isso à discussão, ele acende uma luz amarela entre seguidores do presidente, porque o Santos Cruz, vamos convencionar aqui, ele não é comunista, ele não é socialista, ele não é nenhum revolucionário tipo sem teto, não é isso. Então, é uma fala que tem um lugar de fala específico e duro, né? E que pode repercutir junto à base do presidente. Além de ter feito parte, ele movimentou, segundo ele próprio disse aí na entrevista, fez campanha para o presidente se eleger, não é? Então, fez parte Considerava o Bolsonaro movimento. um amigo, né? Considerava o Bolsonaro um amigo. Considerava.